conta até 5 e fala. Boa noite, sejam bem-vindos a esse webinar. É um prazer tê-los aqui, tenho certeza que será aí por 2 horas de bastante troca, bastante tranquilo, né? Vocês estão na casa de vocês, então se sintam à vontade. Eu sou a responsável pela área da Business School, que é uma empresa do grupo da Lopes Machado Auditores, que é uma empresa de auditoria, e nós fazemos parte do grupo. A Business School é uma empresa de educação corporativa. E dentro dessa dinâmica, nós temos aí uma programação de treinamento, de seminários, e que agora, adaptados a esse momento da pandemia, é muito mais virtual. Mas, de qualquer forma, a gente tem procurado fazer treinamentos, webinar de assuntos que sejam bastante interessantes e que sejam atuais, para que vocês possam agregar valor e que possam sair daqui diferentes. Então, nesse dia de hoje, a gente vai falar no webinar LGPD e suas implicações na prática. Os palestrantes desse webinar são Andréia Strapasson, advogada e especialista em Direito e Processos. Eu estou falando de uma forma bem resumida, gente, senão eu ia ter que me alongar muito. Então, a gente quer diminuir o tempo para que a gente possa aproveitar bastante as palestras. Paulo Araújo, líder de compliance da Lopes Machado Auditores e Consultores, professor, contador e muitas outras, muita experiência nessa área, principalmente de auditoria, e eu tenho certeza que em compliance também, e hoje ele é o líder lá da Lopes Machado. A BKR tem mais ou menos 30 anos, que é o tempo que tem um grupo, voltada para a educação corporativa, e a gente tem uma programação, inclusive, a partir de agora, a gente vai estar incluindo vocês no nosso e-mail, para que vocês possam receber as nossas informações sobre o que a gente tem de programação. Dando início ao nosso evento, eu passo a palavra para a doutora Andréia Strapasson, e durante o treinamento, durante o webinar, nós deixamos vocês à vontade para que façam perguntas, e ao momento que vocês fizerem perguntas, eu vou estar perguntando para eles vão estar respondendo, e a gente vai ter toda uma preocupação de tornar esse momento com muita sinergia, porque eu acho que é dessa forma que fica mais agradável, mais interessante. Caso alguma dessas perguntas não possam, pelo tempo que nós temos, ser respondidas, nós vamos criar uma maneira de deixar vocês aí cientes através do site ou através do próprio e-mail de vocês. Por isso que é importante que, ao preencherem, vocês tenham bastante cuidado para não haver erro. Eu agradeço muito a presença de todos, quer dizer, a participação de todos. A gente ainda tem que adaptar o vocabulário, porque ainda estamos no presencial. Mas que vocês fiquem à vontade, estamos aqui à disposição. Doutora Andréia, agora é com você. Obrigada, Jaqueline. Boa noite a todos. Eu também quero agradecer aqui a parceria com a BKR Business School. Para mim é uma honra estar aqui compartilhando de um tema tão importante e atual, ao lado do meu colega Paulo Araújo também, e dizer para vocês que esse tema ele é de suma importância, tanto na área acadêmica, quanto para as empresas, poder público, enfim. E hoje nós vamos procurar, como a Jaqueline bem disse, trazer os aspectos práticos da aplicação da LGPD, que é a Lei 13.709, ela é de 2018, mas entrou em vigência agora, em setembro de 2020, e ainda temos algumas implicações, como, por exemplo, a criação da NPD, que ela é posterior, mas isso nós vamos tratar ao longo aqui do webinar. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês, para que vocês tenham uma ideia da abrangência do tema. Só um minutinho.
Vocês conseguem ver a minha tela? Sim. Ok, então vamos seguir aqui o webinar sobre LGPD e suas implicações na prática, né? E aqui eu trago para vocês as noções básicas, uma primeira reflexão do que ela vai abranger essa lei, né? Então, como eu já disse para vocês no início, é a Lei 13.709 de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados, e o que ela vem proteger? Os dados pessoais, né? Do titular ou da pessoa física, né? E, assim, como é que eu vou avaliar essa abrangência, essa proteção, tanto no meio digital quanto no meio físico também. Isso vale para as corporações. Então, quem é que vai manipular os dados? Toda pessoa física e pessoa jurídica de direito público e privado. Tudo isso está no artigo 1º da LGPD. Proteção da pessoa natural, e por isso nós temos também a base constitucional, né, que está lá no artigo 5º, que é a proteção da privacidade. Então, ela vem, sobretudo, para proteger os dados do titular da pessoa natural. E em quais situações nós vamos aplicar a LGPD, né? Já pensando num aspecto prático, nas relações de trabalho. E aqui eu gostaria de compartilhar com vocês um caso pessoal que aconteceu há vários anos atrás, quando eu trabalhei numa empresa de telecomunicações. Só para vocês terem noção de onde chegava o compartilhamento dos dados do funcionário. Eu trabalhava nessa empresa de telecomunicações em Curitiba, e um belo dia, naquela época nem telefonia celular existia ainda, eu recebi na minha casa uma correspondência do Banco do Brasil de Salvador, me dando os parabéns, né, me parabenizando pela abertura de uma conta lá. Só que na época eu era correntista do Banco Itaú, aqui em Curitiba, e eu estranhei isso. E eu acabei indo atrás das informações, e mais tarde eu soube que houve um compartilhamento indevido dos meus dados com o Banco do Brasil e a abertura daquela conta. Então, são situações que são inadmissíveis. E hoje a LGPD veio para proteger também esse tipo de situação. Além disso, nós temos a aplicação da LGPD nas relações de consumo, né, no direito do consumidor, enfim, com as aplicações do PROCON. Até vocês vão ver mais para frente, eu vou compartilhar com vocês um caso ali de venda casada, onde a empresa acabou sofrendo uma ação indenizatória em relação à LGPD, né? Também nós vamos ter aplicação nas relações entre usuário e serviços de internet, né? Onde nós temos que procurar também nos adequar através do termo de uso. Temos também nos negócios B2B, né? Dados pessoais de parceiros, representantes empresariais, que também eles indiretamente representam as empresas. E aqui, no próximo slide, eu trago para vocês o caso de venda casada, onde a Cyrela foi multada por R$10 mil em infração em relação à Lei Geral de Proteção de Dados, porque os clientes começaram a receber abordagem de empresas de imóveis quando eles compravam um apartamento. Então, houve o compartilhamento dos dados e aí ela acabou sofrendo essa sanção, né? Ainda que em relação à responsabilidade civil, porque a LGPD, ela traz ali as sanções aplicadas nela, né? Que elas vão de 2% do faturamento bruto até 50 milhões, mas também tem a questão da responsabilização civil. E passando para vocês mais uma aplicação, como é que isso vai se dar no âmbito trabalhista? Nós temos ali a parte do aculturamento, que é através do treinamento, e aqui eu vou medir o nível de maturidade dos meus colaboradores. Será que todos eles entendem a classificação da informação, por exemplo, quando ela é pública ou quando ela é restrita a algumas pessoas,
ou quando ela é estritamente confidencial, o treinamento ele vai aculturar, né, a minha empresa, os meus colaboradores, enfim, para que todos estejam capacitados e falando a mesma língua em relação à proteção dos dados. Temos também que identificar os dados que estão em poder da empresa, através de um diagnóstico, de um mapeamento, que será a primeira fase da implantação do programa de LGPD, como eu vou passar para vocês mais adiante. Temos que inventariar esses dados, né, onde estão, justamente nesse mapeamento, e verificar quais serão realizados, através de um termo de autorização. E quais as pessoas que terão acesso ao setor de TI? Essa maturidade que eu acabei de falar para vocês é de suma importância em relação ao setor de tecnologia da informação, né? Se elas têm toda essa capacidade, enfim, de verificar as vulnerabilidades, né, de um possível vazamento, por exemplo. E ainda, quais serão os ajustes necessários? Como eu vou fazer a adequação da implementação do meu programa ali de LGPD, né? Como que eu vou adequar esses dados de modo que fiquem corretos? E temos também, em sétimo lugar aqui que eu trouxe para vocês, políticas e procedimentos, que vão desde política de privacidade de dados, política de terceiros, enfim. Aí nós temos que verificar a realidade, a vulnerabilidade de cada empresa, né, para escrever e desenvolver essas políticas. Por exemplo, quando houver ali dados de menores de idade, nós também temos que nos preocupar em relação a isso, porque a LGPD, ela traz todos esses aspectos. Ainda em relação ao trabalho, né? Durante a relação de trabalho. Como é que eu vou solicitar os documentos de admissão? E aqui, pessoal, eu tenho que me preocupar também com a fase pré-contratual, na qual eu não posso ter, em hipótese alguma, nenhum tipo de assédio. Tenho que ter muito cuidado na solicitação das informações, na fase pré-contratual também, né? Cuidado na solicitação de dados de terceiros e adequação do contrato de trabalho à LGPD, né? Tudo isso tem que entrar em pauta, me preocupando desde a fase pré-contratual e na fase contratual principalmente, né? Então, também situações extraordinárias poderão ocorrer e também os cuidados com os colaboradores externos. Além disso, LGPD, terceirização de serviços. Quando nós falamos em compliance lá no webinar passado, nós falamos do pilar do due diligence de terceiros, e aqui nós também vamos nos preocupar com os terceiros, né, na terceirização de serviços. Então, a LGPD também tem essa preocupação, e por isso nós entendemos ela como um braço do compliance, uma vez que o compliance é sistema de gestão, e a LGPD, ela vem em consonância nas boas práticas de governança em relação à proteção da segurança da informação, né? Também temos a preocupação com dados biométricos. Ainda durante a relação de trabalho, né? Vigilância de empregados, como é que eu vou fazer isso, né? Algumas empresas adotam esse tipo de postura, tudo isso tem que ser repensado. O monitoramento do ambiente de trabalho, monitoramento de e-mails, por exemplo, compartilhamento de dados entre grupos econômicos. Aqui também nós temos que nos preocupar com o consentimento, né, em relação a esse compartilhamento de dados. Aí também em outros aspectos no teletrabalho e proteção de dados, principalmente nessa época de pandemia, onde nós tivemos agora o crescimento do home office, se eu tenho todos os sistemas adequados, se eu tenho um bom antivírus, enfim, para que eu evite o vazamento desses dados. E ainda a questão dos crachás, os dados físicos, né? E passando para o próximo aqui, o slide, nós temos também que cuidar na extinção da relação de trabalho, porque a LGPD também fala do descarte de dados. Antigamente, a empresa ficava com os dados
ad eternum. Isso não pode mais acontecer, né? Então, como é que eu vou manter os dados dos empregados? Funcionários falecidos também têm essa preocupação no descarte dos dados. E passando agora para o próximo slide, as razões pelas quais eu tenho que me adequar à LGPD. Então, evitar vazamentos e a utilização indevida, né? Por isso, o tratamento do dado é tão importante, a parte do consentimento também é tão importante para que não haja essa utilização indevida, informar a finalidade para a qual eu estou coletando aquele dado, né? Evitar multas e sanções, como eu disse para vocês no início, além das multas e sanções previstas na própria LGPD, também questão a responsabilização civil, né, nas indenizatórias. Evitar demandas trabalhistas, depois que nós vimos alguns aspectos aqui, né, do direito do trabalho, parte de segurança da informação, né, e o aumento na confiabilidade, aspectos de auditoria, onde o Paulo vai falar na sequência dessa parte prática da auditoria, que você vai, sem dúvida nenhuma, aumentar a confiabilidade dos teus dados com o correto tratamento. E evita, né, o risco reputacional através de você, por exemplo, evitar um vazamento, ou você preparar os seus funcionários, os seus colaboradores, para que eles saibam reconhecer situações de engenharia social, por exemplo, e que você evite o vazamento desses dados, né? E sustentabilidade do negócio, assim como no compliance também. E passando agora para o próximo slide, eu trouxe as fases de implementação do programa de LGPD, que são 4. Como falei para vocês no início ali, nós começamos com o diagnóstico ou mapeamento dos dados, como a primeira fase. Aí eu sigo para adequação e implantação, depois que eu verifiquei quais são os dados, né, que estão ali expostos e são coletados, enfim, na minha empresa. Passo para adequação e para a terceira fase, capacitação e treinamento. Aqui nós temos o aculturamento, que eu falei para vocês no início também, uma parte muito importante, extremamente importante, que é aqui que eu vou verificar, né, o nível de maturidade, como eu falei para vocês. Todos os colaboradores, enfim, falando a mesma língua e protegendo a informação que tramita dentro da minha empresa. Também, como última fase, monitoramento e manutenção, porque o programa, ele é constante, gente, não adianta você implantar e deixar ele ali sem retroalimentar, sem verificar possíveis vulnerabilidades, até porque o sistema é dinâmico e novos ataques, por exemplo, poderão ocorrer, né? E agora, passando depois das fases, como é que eu vou treinar a equipe e também os terceiros que se relacionam com a minha empresa? Então, através de cartilhas educativas, isso é muito importante, questões de RH, questões de departamento pessoal, enfim, todas as áreas chaves da empresa, elas devem se preocupar com isso. E nessa modalidade de cartilhas, isso é muito legal, porque você faz isso de uma maneira objetiva e que atinja todos os teus colaboradores, numa linguagem clara, numa linguagem objetiva, né? Também eu preciso me preocupar com o fluxo de segurança, cuidados com os dados físicos também, como é que eu vou fazer com os currículos que eu recebo, documentos na impressora, dados de funcionários. Por exemplo, eu já atuei em instituição financeira e lá nós tínhamos a política da mesa limpa, que eu sempre compartilho com vocês nesses cursos, porque eu acho uma ideia, assim, muito eficaz. Cada colaborador tinha o seu próprio gaveteiro, então ninguém saía para o horário de almoço, por exemplo, com a mesa ali com os papéis expostos. Você fechava na sua gaveta, levava a chave, você tinha a impressora com senha, de modo que as informações não circulassem para todas as pessoas. Cada colaborador era responsável pelos seus documentos, né? Enfim, pelos dados físicos também.
cuidados com os dados digitais, por isso que também eu abordei a questão da maturidade do setor de TI, né? Como é que eu vou fazer isso? E não só através de antivírus e criptografia, controle de acesso, não posso ter compartilhamento de senhas, por exemplo. Como que eu vou armazenar as imagens, né? O termo de consentimento, mais uma vez, muito importante. E tudo isso, pessoal, também abordando a questão dos princípios da LGPD, que ali ela traz, né, o princípio da finalidade, da transparência, tudo isso tem que ser pensado em conjunto. E quais são as ações de imediato, trazendo um caráter mais prático para vocês. Usuários e consumidores priorizados para relações de interesse, principalmente quando houver conflito de interesses, como é que eu vou abordar isso, como é que eu vou ter um plano de ação para isso, né? Se eu tenho a minha gestão consciente para isso também, o momento da coleta e o tratamento. E aqui também é muito importante dizer que quando a gente abordar questões dos agentes, né, responsáveis ali, que estão dispostos, enfim, na LGPD, nós temos também a NPD, para fiscalizar, ela pode solicitar o relatório de impacto de proteção de dados, né? E ali eu vou ter que demonstrar que eu tenho meu tratamento nesse relatório, tá? E também temos a figura do operador, do DPO, do controlador, né? Então, tudo isso tem que estar muito bem alinhado. Aí, se houver o vazamento, eu preciso notificar o titular do dado. E, mais uma vez, também eu bato na questão do consentimento, porque o consentimento, ele pode ser revogado, tá? Então, técnicas de segurança também em relação às preocupações que eu devo ter de imediato. Solicitar autorizações, informar a finalidade, como eu falei para vocês, dos princípios, né, do termo de consentimento, e você vai coletar o dado para aquela finalidade específica. Você não vai compartilhar esse dado para uma finalidade que não seja aquela informada. E isso deve ser feito de uma maneira clara, de uma maneira expressa, sob pena de nulidade, tá? Se você fizer de uma maneira muito ampla. E agora falando de princípios, né, e princípio da finalidade sobretudo, no processo seletivo, né, eu tenho que informar a finalidade, a manutenção dos dados do candidato que não foi selecionado. Se eu quiser manter isso, eu preciso também informar no processo. Solicitação de dados sensíveis na contratação, e aqui dados sensíveis enquanto raça, etnia, toda aquela preocupação na fase de pré-contratação também, né? Para não abordar de uma maneira discriminatória. Direitos fundamentais não são negociais, e aqui eles estão protegidos pela própria Constituição, né? Fotografias no ambiente de trabalho, só para vocês terem uma noção de quanta coisa envolve, né, no tratamento dos dados. E e-mail corporativo também. Princípio da finalidade na parte 2, né? Exames físicos, como se houver, né? Quando que eu posso exigir o SIC, avisos legais, princípio da informação, transparência aqui mais uma vez, questões com empregados domésticos, adequação da documentação, elaboração de formulários, né? O termo de aceite, o termo de consentimento, mais uma vez. E aqui, só compartilhando com vocês, falando de compartilhamento, né? Indevido, um caso da Serasa Experian, em que a Justiça aplicou a Lei Geral de Proteção de Dados, suspendendo a venda desses dados, a Serasa Experian. Isso aqui é bem recente, tá, pessoal? Essa notícia é da semana passada. Então, só para deixar vocês com essa ciência de que, sim, já está havendo uma preocupação com a aplicação da LGPD na prática.
E trazendo para vocês alguns pontos convergentes entre compliance e LGPD, eu já vou me encaminhando para o final da minha apresentação, para que nós tenhamos um tempo hábil para as perguntas e que a gente deixe esse webinar de um modo mais dinâmico, né? Eu posso dizer para vocês que o compliance é sistema de gestão e a LGPD está inserida, né? Porque ambos eles têm a visão nas boas práticas de governança, enfim, de segurança. Então, aqui eu trouxe para vocês que não se restringe somente ao âmbito legal, né, o sistema do compliance, mas também a mercados, documentos, processos, comportamentos, e aqui eu falo do aculturamento, né, de evitar o risco reputacional na empresa. A questão cultural, que é exatamente a questão dos comportamentos, né? Será que o comportamento do meu colaborador fora da empresa vai refletir, né, dentro da minha empresa? Obviamente que sim. Então, questão cultural muito importante. As células de gestão, né, no compliance, nós temos o Compliance Officer, e na LGPD nós temos o DPO, o Data Protection Officer, né, o encarregado, enfim. Vou definir a finalidade, a adequação e a necessidade na LGPD, informar isso com transparência, né, ter o meu consentimento ali para poder seguir, né, com o tratamento do dado. E aí, nas linhas de defesa, eu tenho o controlador, na segunda e terceira linhas de defesa, eu tenho o operador na primeira linha, né, direto ali, o encarregado. E boas práticas de governança, como eu falei para vocês. E agora eu trouxe aqui um vídeo que traz uma reflexão do vazamento de dados, como isso pode impactar na sociedade. Deixa eu só ver se está com áudio, pessoal. Crédito. Tá. A senhora sente raiva deles? Sim. Não, a gente põe eles na mão de Deus, né? É o home office dos criminosos. 10, 20 mil por mês. É débito ou crédito? É débito. Crédito. Crédito. É difícil você pensar que uma pessoa está a milhares de quilômetros de distância conseguindo prejudicar você, né? Foi muito rápido, não deu tempo para avisar o banco para bloquear as contas, né? Quem faz a segurança sempre, todo mundo tem um texto. Eu acho que ele pode até pensar isso, mas a gente sempre pede. Senhora, é crédito ou débito? Ou crédito, senhor? Crédito. É débito. Mas você nunca sentiu pena ou dó de usar os dados de outras pessoas físicas? Pena é relativo, porque ninguém nunca sai prejudicado com isso, sabe? Quem sai são os bancados são milionários. Senhora, não passou o cartão. Então, esse vídeo é só para mostrar para vocês que todos estão sujeitos, né? E que o fraudador ele está ali o tempo todo buscando uma brecha. Por isso, o aculturamento é tão importante. Eu chego aqui ao final da minha apresentação, porque eu procurei trazer um aspecto bem prático. Eu vou passar agora a palavra para o meu colega Araújo, Paulo Araújo, e na sequência nós daremos andamento com as perguntas, para que a gente possa fomentar um debate sobre o tema. Muito obrigada. Tudo bem. Tudo bem, boa noite a todos. Vamos iniciar a minha apresentação. Eu vou compartilhar também aqui. Quero agradecer a presença de todos e espero que vocês aproveitem bastante. É um tema bem extenso. Nós estamos tentando ser o mais prático possível, mas tem muita coisa ainda a ser falada, tá? Então, aproveitem e perguntem, façam suas perguntas.
Doutor André, Oi. tem uma pergunta, e eu acho assim que eu poderia estar fazendo, o que você acha? Eu prefiro que seja no final, pode ser? Pode ser. Claro. A pessoa que perguntou, o senhor Carlos, considerando o aspecto técnico e conhecimento na área, especificamente em relação a sistemas, software, quais cuidados a empresa deverá possuir para proteger efetivamente os dados e informações? Então, para essa pergunta, nós temos a inovação digital, tá? Eu vou falar dos aspectos jurídicos também, até porque um profissional da área de tecnologia da informação saberia informar quais são os sistemas adequados. Mas por que eu bato tão forte no aculturamento? Porque a partir dali você traz essa vivência e essa capacitação para os seus funcionários em relação a eles não caírem em fraudes, em numa abordagem indevida, phishing, por exemplo, engenharia social, que ela é feita através da própria persuasão, né? A pessoa acaba convencendo você a cair naquela brecha, enfim. E até eu tenho um exemplo prático que o STJ, aí um mês atrás, mais ou menos, nem isso, ele esteve com o sistema suspenso ali porque foi atacado em relação à fraude cibernética. Então, imaginem quantos dados de processos de pessoas que ficaram vulneráveis. Então, esse tipo de preocupação é que tem que ter em relação a sistemas e softwares. Inovação digital, estar sempre acompanhando o mercado, né? Porque o fraudador, ele está ali para ataque constante. E da mesma maneira, então, a parte de tecnologia da informação, ela tem que acompanhar isso. E em questão também aí do home office, essa preocupação com segurança da informação das empresas, porque aí existe também o compartilhamento o colaborador está em casa agora acessando os dados da empresa, né? Por isso, mais uma vez, o aculturamento é importante. Tem mais uma pergunta aqui antes do Araújo iniciar. Ok. Silvia, poderia discorrer sobre as formas mais recentemente de fraudes em engenharia social? Uhum. Então, engenharia social é quando a pessoa usa persuasão para te convencer, né? Pode ser, por exemplo, o golpe do WhatsApp. A pessoa vê uma foto sua ali na rede social, liga para você e diz que ela está falando, por exemplo, de determinado restaurante que você ganhou um voucher para usufruir com a sua família. E aí ela manda um link para que ela possa preencher esse voucher, por exemplo, e quando você clica no link, você está compartilhando ali, mandando seus dados do WhatsApp para essa pessoa, ele acaba sendo clonado. Então, essa é uma engenharia social que tem ocorrido muito. Também já vi ocorrer a fraude do CEO, que eles determinam nas empresas, que é quando alguém se faz passar pelo CEO de determinada empresa e aí liga para determinado subordinado e pede informações confidenciais. Isso existe também. Então, são vários os tipos de fraudes e, mais uma vez, o treinamento é muito importante para evitá-las. Araújo, pode mais então, uma? Eu voltei, pode ser. Vou fazer essa, então, depois a gente passa para o Araújo e aí dá continuidade. Okay. Essa é do Henrique Samuel, o doutora Andréia. Como se faz um diagnóstico da LGPD num dimensionamento para apresentar uma proposta de trabalho? O diagnóstico primeiro, você tem que entender qual é o nicho, a atividade da empresa. Por isso que não existe um programa de LGPD padrão, assim como não existe um programa de compliance padrão.
E esse mapeamento você vai fazer através de entrevistas com as áreas-chave da empresa, você vai entender o fluxo de dados, você vai entender, vai mapear esses dados, né? Através dessas conversas, dessas entrevistas, para que você possa desenhar esse fluxo e depois montar o teu programa, né? Começar a desenvolver, adequar, treinar, enfim, aí desenvolver todo o programa como um todo. Mas ponto crucial são as entrevistas e o entendimento de como tramitam os dados na empresa, desde a sua coleta até o uso na finalidade ali. Tá bom, obrigada, deixa as próximas para depois. Ok, eu que agradeço. Muito bem, então... Não estou, não. Muito bem. Estou abrindo aqui a minha apresentação. Ok, meu nome é Paulo Araújo, para quem não me conhece. Eu sou, como a Jaqueline falou, eu estou como líder de compliance da BKR, mas também eu sou membro fundador do Instituto de Compliance Rio, e atualmente eu estou como coordenador do grupo de trabalho de LGPD desse Instituto de Compliance. Então, eu vou tentar abordar, vou passar em algumas coisas que a minha colega Andréa passou, mas nós vamos ser o mais práticos possíveis. Está aqui o meu bio, o mini bio, né? Então, o que é tratamento de dados pessoais? A gente fala, mas sempre vem perguntas para a gente do tipo, eu tenho que tratar? O tratamento é só para pessoa física, pessoa jurídica não precisa tratar? Sempre tem esse tipo de coisa. O que é um tratamento? É exatamente tudo que está no artigo 5º, no inciso 10º da lei, que diz que é toda operação realizada com dados pessoais, referente à coleta, produção, recepção, classificação, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração. A gente pode resumir isso tudo com um parágrafo abaixo. O tratamento haverá sempre o tratamento em que alguma atividade envolve um dado pessoal. Ou seja, envolver a utilização de dado pessoal tem tratamento. E está sendo abrangido pela lei. Tá certo? A lei ela foi construída em 2 pilares básicos, né? O primeiro, normativo, e o segundo, de segurança da informação. Tá? Então, quando você fala isso, você tem que pensar de maneira multidisciplinar. Não tem outro jeito. Tá certo? E é importante saber que quanto mais dados você tem, maior o risco. E o risco sempre vai afrontar a própria proteção de dados. Ok? Então, toda vez que a gente deixa o nosso celular em cima da mesa, ou toda vez que nós estamos acessando o Facebook ou qualquer outra, Instagram, qualquer outro programa, no momento que nós estamos lá, né, interagindo no Facebook, dados nossos estão sendo capturados. Sempre foi assim. Sempre existiu um mercado negro de venda desses dados, né?
Eu até estava comentando, antes de nós entrarmos ao vivo, eu estava comentando com a Andrea, sobre eu assisti um vídeo do Senado americano questionando o Zuckerberg no Facebook, como que o Facebook tinha uma ferramenta que capturava os dados não só da pessoa, mas de todas as pessoas com quem ela tivesse relacionamento. E, claro, ele fez cara de paisagem, como não soubesse nada, mas isso sempre foi feito. E é importante a gente saber disso. Quando nós vamos na drogaria, em algumas drogarias, por exemplo, ele pede teu CPF, você dá o seu CPF e a sua vida está ali. Comigo aconteceu na semana passada uma coisa muito interessante. Eu dei meu CPF e o cara virou para mim e falou assim: o senhor tem o programa de saúde tal. Eu tinha acabado de fazer, eu tinha acabado de contratar, não tinha nem pago a primeira parcela, mas o cara já sabia que eu tinha feito isso. Então, isso já foi dado, que foi vendido, foi coletado e foi vendido nesse mercado. Então, drogaria é um exemplo clássico, por isso que eu trouxe um vídeo de drogaria para vocês. Vamos ver, depois a gente comenta um pouco sobre ele. Oi, bom dia. Olá, bom dia. Tudo bem? Tudo bem? Bom dia. Vai ser junto? Posso tirar uma foto sua para o cadastro? Oi? Posso fazer uma foto sua para o nosso cadastro? Mas eu só vou comprar um shampoo e uma escova de dente. Você sabe disso? O que eu tenho que fazer? Que nem quando você vai no consultório, sabe? Eles fazem o cadastro lá na portaria. Posso fazer? Pode. Tá. Posso fazer uma foto sua? Foto? Pro cadastro? Isso. Posso tirar uma foto sua para o nosso cadastro? Pode. Olha aqui, por favor. Faz o cadastro, eu ganho desconto. Posso fazer uma foto sua para o nosso cadastro? Agora, posso fazer uma de perfil também? Para a gente ter uma segunda informação do seu rosto. Pode ser? Posso coletar uma impressão digital sua para atualizar aqui também? Tudo isso. Para ver se você consegue um desconto ou alguma promoção. Ótimo. Pode ser o polegar também? Faz todos os dedos? Foi? Foi. Agora da outra mão, comigo, de quando o polegar, tá? Mas pra que é isso? É que nem no banco, você não coletou lá a sua impressão digital? Então não tem problema nenhum também, você deixar aqui. O governo quer saber se a gente vai ficar doente. Para votar também, tem que fazer, né, impressão digital. Vou ganhar um prêmio? Não, vai ganhar uma foto. Posso tirar uma foto do seu cadastro? O nome do seu melhor amigo. Hã? Melhor amigo. Pro nosso cadastro. Ok, gente. Antes da gente entrar nos impactos aí do RH, que a minha colega Andrea já falou, e eu vou só dar uma passada, vocês vejam que nesse vídeo, a quantidade de informação que o balconista coletou das pessoas, sem que as pessoas fizessem qualquer questionamento incisivo. Ou seja, é uma boa demonstração de que as pessoas não sabem dos seus direitos que estão presentes nessa lei. Não sabe que você tem que dar, para a pessoa coletar a sua informação, você tem que dar autorização por escrito, porque nesse caso não se aplica os outros direitos, Você não sabe que você pode a qualquer momento questionar para que ele está coletando aquilo, o que ele vai fazer com aquilo, e se a explicação não for convincente, você pode exigir mais explicações. Então, é muito importante que isso se torne como é que eu vou dizer? Se torne um roteiro que vocês tenham que ter com vocês, que vocês processem isso, porque senão vai se continuar fazendo essa venda nesse mercado. André trouxe aí o caso da Serasa, é um dos casos que nós temos aí. Em outubro, nós tivemos
um caso da... que eu esqueci. Um caso que a pessoa estava vendendo, o caso do Mercado Livre, que a pessoa estava vendendo as informações que eles coletavam dos seus usuários, e isso foi parar na mão de um juiz, e o juiz, diante da inexistência da autoridade nacional que vai fiscalizar a LGPD, o juiz estabeleceu uma multa de R$2.000 por pessoa natural, por dado de pessoa natural que eles estivessem vendendo ou transacionando ou compartilhando a partir daquela data. E que o juiz estabeleceu que fosse feita uma auditoria diária para ver se eles continuariam vendendo. Ainda mandou eles tirarem o programa que fazia a coleta dos dados e tratamento desses dados para venda. Então, isso é muito sério. Precisamos estar atentos a isso. A lei, ela traz impactos para a empresa como um todo, né? Ela traz impactos na área comercial, traz impactos na área de RH, traz impactos na área financeira. E nós resolvemos abordar a parte de RH, né? É muita coisa que está como generalizada nesses nossos tópicos, se aplicam às demais áreas, né? Então, quando o André falou lá do processo de contratação, muito cuidado quando você estiver coletando os currículos, e para você coletar só os dados necessários, atendendo ao princípio da finalidade. Qual é a finalidade? Eu quero contratar esse cara, né? E não esqueçam de ter essa autorização dessa coleta. Porque ele pode te dar o currículo e depois ele vir questionando você. O que você fez com os dados dele? Ele não te autorizou. Aí você pode falar assim, bom, mas eu tenho outras bases legais. Tem cumprimento de obrigação legal regulatória, execução de contrato, consentimento, e o que muita gente gosta de falar, que é o legítimo interesse do controlador, ou do terceiro. O que o pessoal esquece no legítimo interesse é que o ônus da prova vai caber ao controlador, né? Na hora que houver o questionamento, o ônus da prova vai caber a ele. E o legítimo interesse está dependendo de uma normatização da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Autoridade que, a gente vai ver mais na frente, foi constituída recentemente, seus diretores foram nomeados, mas que ainda não tomou forma, ainda está começando a caminhar, né? Então, pensando no consentimento, o RH só pode tratar os dados após o consentimento do candidato ou colaborador. Essa é a forma mais segura. É a mais segura. Você tendo lá o consentimento, acabou. A pessoa quer se empregar, então ela vai dar o consentimento, né? Agora, tem que ter cuidado, como o André falou, nos dados sensíveis, né? Que é a transferência de dados de saúde para o plano de saúde, para empresas que realizam testes admissionais, informações a sindicatos, né? Então, tem que ter muita segurança no compartilhamento. Quando você faz o compartilhamento, você vai compartilhar esse dado, vai transferir. Você tem que ter muita segurança de informação nessa hora. E aí ela também abordou aí no tratamento de dados dependente, né? Muito funcionário tem dependente menor, e aí também tem, em alguns casos, menor aprendiz, né? Então, esse cuidado tem que ser redobrado para esses casos de tratamento de dados de menores. Isso está previsto na lei, né? A lei tem uma previsão específica para tratamento de dados de crianças e adolescentes.
Uma outra coisa que é muito importante é o cyberbullying, que às vezes na empresa acontece. O pessoal acaba usando as redes lá, ou os programas de comunicação da empresa para fazer cyberbullying. Isso tem que tomar muito cuidado, porque isso também vai de encontro com a lei, entendeu? Vai contra o que está na lei. E aí, só para vocês terem uma ideia, recentemente, não é o caso de um cyberbullying de empresa, mas é um cyberbullying fora de uma empresa, mas recentemente teve uma pessoa que foi a criadora, ela criou um grupo de WhatsApp e ela foi multada por um juiz em R$3.000. Por quê? Porque houve um cyberbullying dentro do WhatsApp e ela ainda curtiu com um emoji nesse cyberbullying. E aí o juiz foi lá e multou ela em R$3.000. Poderia ter multado em mais. Para mim, poderia até ter multado em mais. Mas já é uma multa. E tudo isso que a gente está falando, nós estamos falando da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Vocês perceberam? Que ainda tem a atuação dela e as multas, porventura ela venha a aplicar, só poderão ser aplicadas a partir de agosto de 2020. Né? Mas se você já tem um histórico agora, com certeza alguém da autoridade vai olhar para você. Você não tenha dúvida. Então, alguns pontos de atenção que são importantes. Atenção com os dados físicos, para não cair em mão errada, não ser extraviado, sabe? Não ser surrupiado. Dados em planilhas, eu trabalhei em muitas empresas, e olha, tem empresas que você tem um programa lá, mas tem um monte de gente trabalhando com planilha para alimentar esse programa. As informações que estão no programa vão estar na planilha. E a planilha é mais fácil de ser copiada, é mais fácil de ser obtida, né? Então, tem que ter muito cuidado. Lembra no compliance, lá do canal de ética, que o cara vai fazer as denúncias, e que algumas empresas contrataram empresas especializadas nisso, em que a pessoa, para entrar, ela tem que entrar com um uniforme, sem nada. Os computadores não têm nenhuma forma de você copiar ou transmitir informações, e ela trabalha ali o tempo todo só dentro do sistema da empresa. Então, a aplicação de uma segurança de informação maior, com alçada de acessos, possibilidade de evitar a possibilidade de copiar dados, isso é muito importante. Né? E a comunicação e treinamento, como o André bem ressaltou, é primordial, né? Porque quando você fala em awareness, você está falando em conscientização das pessoas. E isso tem que ser constante. Não é para você fazer vou comunicar hoje, fazer um treinamento e acabou. Não. Isso é constante. Isso tem que ser sempre visitado. Não pode deixar para lá e fazer só uma vez. Então, sobre o aspecto da auditoria, eu dividi aqui em três pedaços, né? Auditoria contábil, due diligence e auditoria de compliance. A auditoria contábil, quando a gente fala em LGPD, e o compliance já deveria, na minha visão, já deveria estar fazendo parte disso, porque quando você fala em compliance, você está falando em controles internos. Quando você fala em LGPD, você também está falando em controles internos, ainda que sejam controles de informação, voltados para informação, para dados, são controles. Então, isso deveria fazer parte do escopo da auditoria contábil. Até porque, no compliance, se tivesse um problema, você ia ter um problema com os teus fornecedores, com os teus clientes, né?
E ali, o que poderia acontecer? De repente, você não transacionar mais, não ter mais um contrato ou com o teu cliente ou com o teu fornecedor. Mas na LGPD, não. Na LGPD, você tem a multa, que a André citou aí, de 2% indo até 50 mil, né? Uhum. Por infração. Então, se você tiver mais de uma infração, você pode receber até 50 mil por cada infração. Você pode ir até a solicitação da NPD para eliminar todos os dados do seu banco, do teu sistema. E aí, como é que você trabalha? Como é que você vai produzir? Né? É uma coisa a se pensar. Então, esse ponto da LGPD é muito, na minha visão, é muito importante para a auditoria. Né? Os dados mesmo do próprio cliente, né? Lá da diretoria, dos representantes, né? Dos empregados, isso tem que estar numa segurança, numa forma segura, uma segurança de informação muito boa, porque se vazar, você pode ser responsável, pode ser responsabilizado por isso e pode ter não só a multa da NPD, mas também um processo civil, um processo penal, né, que pode inviabilizar a empresa. Então, vamos pensar um pouco em cima disso. Né, e cuidado com vazamentos e utilização indevida de dados. Uma das prerrogativas no direito do titular dos dados é ele exigir do controlador informações sobre o tratamento dos seus dados, inclusive, como a André ressaltou, pedindo para que seja eliminado os dados, para que cesse o tratamento e seja eliminado. Entendeu? Aí, quer dizer, tem que se pensar bastante em termos de auditoria contábil. Existem outros pontos que a gente poderia falar aqui, mas nós não vamos nos estender aqui. E aí nós temos o due diligence do operador. Por que ele vai fazer isso? Primeiro, ele vai fazer para ele ver se o programa que ele construiu para atender a LGPD está funcionando. E aí, nesse caso, nós estamos falando de uma auditoria interna para fazer isso. Interna da própria empresa ou interna contratada. Tá certo? E é de super importância que ele faça isso. Porque se acontecer alguma coisa lá na frente, todo o argumento que ele tiver favorável a ele vai pesar na dosimetria da multa. Vai pesar na dosimetria da pena dada por um juiz. Tá certo? Por último, a auditoria de compliance. A LGPD, ela é um segmento do compliance, ela está dentro do compliance. Por quê? Porque ela tem que possuir políticas, normas e procedimentos, né? Ela tem que estar sempre se aferindo se ela está bem aplicada ou não, se a governança de dados está adequada para aquela empresa. Então, a LGPD é ponto pacífico, ela é um segmento do compliance, faz parte do compliance. Só que, como eu falei, ela tem uma aplicação de penalidade mais imediata do que o compliance. E ela também vai ser um diferencial como é um compliance. Se você não tem um LGPD, mais na frente a gente vai ver isso, você também vai ter um diferencial. Vai ser um diferencial competitivo para você. A pessoa vai ter mais confiança porque você tem um programa, né? Então, eu tenho mais confiança nessa pessoa. Se você não tem, não
não vou transacionar com ele, que o meu dado vaza aí, eu não sei, entendeu? Esse é um outro ponto. Mas a LGPD ela vai além dessas políticas de privacidade, de segurança de informação, manuseio de dados e de incidente de dados, porque pode acontecer os incidentes, né? Como o André falou, você tem que comunicar ao titular dos dados que houve esse incidente e tem que comunicar à NPD que ocorreu o incidente. Isso também é passível de uma sanção pela NPD se você não fizer essas comunicações. Mais do que isso, a lei ela incentiva uma governança de privacidade e proteção de dados. E quando a gente fala incentiva, abre-se aspa aí, quer dizer, olha, acho bom você fazer. O incentivo aí está nessa formação. Acho bom você fazer. Não podemos esquecer do monitoramento, porque quando você tem qualquer programa de compliance, qualquer política, qualquer norma de procedimento, qualquer controle que você tenha, controle interno, você tem que fazer um monitoramento. Senão tudo pode ir por água abaixo. E no monitoramento, não só do programa da LGPD, mas também uma avaliação dessa governança de dados. Tem que estar sempre avaliando, né? E o sempre avaliando é pelo menos uma vez por ano. Você tem que avaliar, pelo menos. No início, eu diria até que a periodicidade teria que ser menor para você ver se está adequando mesmo, se está ficando adequado ao que você precisa. Quando eu falei que ela estimula, eu coloquei aqui só para a gente saber que está ali. Está no artigo 50, né? Então, ele diz ali que estimula a criação de um programa de governança em privacidade e proteção de dados. Hoje, o objetivo é estabelecer regras de boas práticas e governança a serem aplicadas no tratamento dos dados pessoais pelos agentes de tratamento, controlador e operador, tá? No caso, o DPO, ele não é um agente. Ele interage com os agentes, mas ele não é um agente de tratamento. Né? Então, e sempre tem que estar, esse programa de governança, ele tem que estar aderente ao modelo de negócio do controlador para ser efetivo. Se ele não estiver aderente, não adianta. Se ele for um programa de papel, como a gente gosta de falar na linguagem do pessoal que milita pelo compliance, pela LGPD, está fadado a ter um problema sério mais na frente. Inclusive, de existência, de continuidade da empresa, dada as multas e as penalidades. Por último, a gente fortalece a segurança da informação, revisando as normas de TI que nós temos, política de segurança da informação, política de privacidade, política de manuseio de dados, norma de classificação da informação, se ela é sigilosa, restrita ou pública, que mesmo pública, para usar, você tem que ter o consentimento. Não é porque está lá na Receita Federal que eu posso ir lá, capturar e usar. Entendendo? Política de incidente de dados. Toda vez que você tiver um incidente, você tem que agir rápido, você tem que ser proativo, você tem que comunicar, né? Você tem uma série de obrigações aí. A due diligence do operador, que a gente já falou, e as cláusulas contratuais para resguardar o cumprimento da lei e seus princípios. Quando você transaciona com terceiros, com clientes, com fornecedores, quando você fizer o seu contrato, você tem que ter lá dentro o que eles chamam de DPA, que é Data Process Agreement. Seria uma Data Protection Agreement. Seria um capítulo à parte de proteção dos dados. Se você transacionar com qualquer empresa hoje, qualquer empresa da Europa, por questões da GPDR, que é
a LGPD deles lá, você tem que ter isso aí, você vai vir dentro do contrato esse item do Data Protection Agreement. E você vai estar assinando que você vai manter o sigilo, que você vai tratar os dados adequadamente, que você vai fazer tudo isso dentro da tua política de privacidade, de segurança, de TI, sabe? É um termo extenso que vem no contrato. Então, e você vai estar baseando lá os princípios que você está usando nesse termo, que você vai assinar dizendo que vai cumprir. Isso vai garantir, vai fortalecer a tua segurança da informação, porque não adianta nada você fazer, mas com quem você transaciona não está nem aí para isso. Tá? Então, vocês já percebam aí que isso é um fator seletivo. Como foi na Europa. Eu tenho informações, por exemplo, da GPDR em Portugal. As empresas de médio e pequeno porte não fizeram a adequação como deveriam da GPDR. O que aconteceu? Elas sumiram, deixaram de existir. Porque ninguém passou a transacionar com elas. É claro que nós estamos falando de Europa e aqui é Brasil. Mas eu acho que, como boa parte das empresas são lá de fora, o cuidado vai ser redobrado. Eu não tenho a menor dúvida disso. E aí eu trouxe um iceberg para vocês. Né, que as pessoas, toda vez que a gente fala em LGPD, o pessoal só vê a ponta que está fora d'água do iceberg. Né? Tem que ter termo de consentimento, tem que ter uma cláusula padrão, um banner de cookies no site, uma política de privacidade. Estou bem. Mas aí quando você olha o iceberg debaixo d'água, você vê que você não está nada bem. Tem muita coisa para ser feita. Como a Andrea falou, e eu quero ressaltar aqui, não é uma coisa que você compra em prateleira, não é um produto de prateleira. Ele tem que cair, ele tem que vestir bem você, a sua empresa. Então, você tem que entender muito do que você faz, você tem que mapear muito bem os seus processos, para que você possa fazer um programa que realmente seja adequado a você, para que você possa ter uma resposta boa diante dessa lei. Tudo isso que está aqui está previsto na lei, tá? Nada está fora. Então, tudo que a gente falou, existem alguns desafios da LGPD. Primeiro, que eu considero que é primordial, é importante, está no início, é a mudança cultural. Se ela não acontecer, a LGPD, o programa de LGPD não acontece. Mudança cultural para as empresas e para os titulares de dados. Porque se os titulares de dados não se importarem em fornecer os seus dados, não vai acontecer. E aí a empresa, se ela não se posicionar, olha, não, tudo bem, eu vou pegar teu dado aqui, mas eu quero teu consentimento, está aqui, você, por favor, assina aí ou dá o ok, sabe? No meio digital. Se isso não acontecer, o programa de LGPD não acontece. Então, esse é o primeiro desafio. O segundo desafio é a criação do NPD. Isso, para mim, é uma bomba relógio. Tá? Por que eu estou falando isso? A lei foi criada em agosto de 2018. E ela tinha, naquela época, um vacatio legis para que a NPD fosse criada, tudo fosse ajeitado para começar a vigorar naquela data com a NPD constituída. O que não aconteceu. E, em vez disso, o nosso Congresso resolveu, primeiro, criar mais um delay, mais um tempo para ela entrar em vigência. E todo mundo estava acreditando que com a medida 959, quando ela fosse editada, viria no bojo dela essa prorrogação. E acontece que não veio. E a lei entrou em vigor em setembro
esse ano. Mas entrou em vigor sem a autoridade nacional, que vai regulamentar, que vai dar a dosimetria da multa, sabe? Que vai orientar, né? Quando a lei entrou em vigência, nem os diretores tinham sido indicados ainda. Então, a gente pode esperar que a primeira coisa que a NPD vai ter que fazer vai ser arrumar a casa, né? Vai ter que dizer, olha, vai ser assim que nós vamos funcionar, para depois começar a pensar em regulamentação. Por isso, eles vão prorrogar a multa para agosto de 2021. Tá? E o terceiro, que é o que eu acho que as empresas deveriam fazer, porque não dá para esperar a regulamentação da NPD. Não dá. Então, dentro de uma política de boas práticas, né, e até de bom senso, eu acho que as empresas têm que partir para uma autorregulamentação, dentro do que está na lei, sabe, procurando ponderar bem sobre como é que elas vão fazer essa autorregulamentação. Lembra que eu falei do legítimo interesse? Pois é. Eu assisti outro dia um webinar que o cara era um advogado, diretor de uma entidade de classe, e o cara o tempo todo só dizia que tudo era legítimo interesse. E quando ele foi questionado por um outro advogado no final, ele falou assim, não, eu creio que é tudo legítimo interesse, mas a NPD é que vai dizer. Então, a autorregulamentação é altamente indicada. Sabe por quê? Porque quando a NPD entrar lá, começar a normatizar e tudo, se você já tiver uma autorregulamentação e já tiver bem baseada, bem ponderada, você vai apenas lapidar. Mas você já fez 80%, 90% do trabalho. Agora, se chegar lá e você não tiver nada, porque não, vou esperar a NPD, tá bom. Você já pode ter uma série de processos até lá, porque você não tem a regulamentação. Então, são 3 pontos importantes que eu chamo a atenção dos senhores para isso. Uma outra coisa que eu queria falar, antes de eu encerrar, que, na realidade, existe ainda um número muito grande de empresas que não fizeram praticamente nada. Essas empresas estão no limbo. Elas podem sofrer sanções já de imediato. Nós citamos aqui alguns casos, mas eu poderia citar mais para vocês, que já está acontecendo desde a vigência da lei. Nós estamos falando da vigência aí, em meados de setembro, para cá. Né? Então, a lei já está vigendo, embora ela não esteja regulamentada, ela está com a sua vigência e qualquer juiz pode chegar e decidir em cima disso. Então, vamos pensar direitinho sobre isso. Araújo. Eu encerro. Araújo. Pode falar. Tem bastante perguntas aqui, aí eu acho que é legal a gente interagir, já estou terminando, né? Já. Tem uma pergunta aqui que, quando o escritório de contabilidade tem seu sistema ERP em nuvem, no caso de vazamento de dados, de quem seria a responsabilidade? Da empresa fornecedora do sistema, do escritório ou ambos? Esse negócio de... Eu posso responder, André? Está na minha área? Sim, claro. Por favor. Esse negócio de empurrar a responsabilidade para o outro não vai colar, tá? Isso não vai colar. Porque você tem responsabilidade, você utiliza a nuvem, mas você tem que ter firewall, você tem que ter uma série de proteções para que, se invadirem lá, você não tenha os seus dados vazados livremente. E isso é muito importante. Até na contratação, preste atenção, quando você vai contratar a partir de agora,
você tem que saber se o cara tem a proteção, se o cara fez o dever de casa dele, né? Então, uma das coisas que a LGPD traz é que você reveja o que você já tem até agora. A tua base de dados, os teus controles. Lembra que eu falei ali que você tem que verificar novamente as políticas de TI, tudo isso. Entendeu? No caso, eu acho que vai sobrar para todo mundo. Vai sobrar para o cara lá da nuvem, vai sobrar para o escritório. Tanto é assim, André, o Jaque, que lá no Instituto nós fazemos várias atividades, né? E uma das atividades são cases que nós criamos para a gente fazer uma espécie de framework para aquela atividade. Como é que, se eu fosse aplicar a LGPD naquela atividade, o que eu tinha que fazer? E um dos casos desse são escritórios. A gente está trabalhando com o escritório de contabilidade, com o escritório da advocacia. E esses cases, depois que ficarem prontos, vão ser publicados pelo Instituto. Entendeu? Além disso, nós soltamos normas técnicas, nós soltamos pareceres, porque nós não somos só consultados por pessoas, né, ou por PJs. Nós somos consultados, às vezes, por entidades. Nós já fomos consultados pelo Banco Central, fomos consultados pela Transparência Internacional, fomos consultados pela Receita Federal, então, mais outras entidades. Então, a gente procura fazer isso, porque existe essa dúvida. Quando a gente sentou e debruçou em cima da lei, falou, bom, como é que vai ser? Um outro nicho, quer ver um outro nicho que a gente está trabalhando também com case? Escolas. Escolas, porque escolas você tem crianças, adolescentes, então a segurança tem que ser maior, os cuidados têm que ser maiores, e os dados são lá. Eu fiz matrícula da minha filha, fiz pré-matrícula agora da minha filha, e no contrato deles não tinha nada. Eu levei quase 2 horas para fazer a matrícula, porque eu questionei até o diretor da escola. Falei, mas vem cá, minha filha, se vazar um dado da minha filha aqui, como é que vai ser? Eu posso só fazer um complemento? Pode, claro. Então, a lei ela traz que a responsabilidade é solidária entre o controlador e o operador. E só não vai ser deles se eles comprovarem a culpa exclusiva de terceiros. Então, se o administrador da nuvem tiver a culpa exclusiva, aí a tua empresa não vai ser responsabilizada porque tomou os devidos cuidados. Mas para isso ela tem que documentar, ela tem que comprovar, né? Então, tudo isso que o Araújo colocou está muito bem explicitado ali, porque se você documentar e se você tomar todas as precauções, aí você não vai ser responsabilizado. Senão, tua responsabilidade é solidária. Todo mundo vai responder. Vamos lá, Jaque. Outra. Araújo, tem uma que foi personalizada. Deve ser do Almeida. Araújo. Henrique Samuel. Ah, meu querido amigo. O termo de sigilo e confidencialidade não dá às partes maior segurança de informações e demonstra uma eficiência de controle interno? O termo de sigilo e confidencialidade sempre foi usado, tá? Nós, em auditoria, usamos isso, né? Só que não basta mais isso. Esse é só uma parte. Na realidade, o que eles fizeram? Eu estou falando pela Europa porque eu transacionei durante um tempo com clientes da Europa e já lá em 2017 eu tinha isso, vinha para mim no contrato, vinha um capítulo imenso que ali dentro falava-se do sigilo, da confidencialidade, mas a maior parte abrangia a GPDR, né? A proteção de dados, os cuidados que eu tinha que dizer, inclusive me pedia para eu informar como é que eram armazenados os dados, como é que eu tratava dos dados, quando a gente nem tinha lei aqui, entendeu? Então isso é uma evolução que nós temos. E na realidade a LGPD,
ela está vindo na esteira da GPDR. Elas são bem parecidas. Não são iguais, mas são bem parecidas. Tem pontos comuns. Mas quando você transaciona, o cara lá fora quer saber o que você tem aqui. Como é que você está tratando seus dados aqui? Como é que você está fazendo a sua proteção, tratamento de informação de dados, né? Tudo isso você tem que ter. Então, por isso que eu estou falando, por isso que eu falei na apresentação ali, que vai ser seletivo. Vai ser seletivo. Você não assina, se eu não assinasse o termo, eu não fazia o trabalho. Já em 2017. Agora, então, que está dentro do mercado mesmo, se eu tenho, você não tem, eu não transaciono com você. Por mais que você seja o melhor indicado, eu vou buscar o segundo melhor. Mas se ele tiver um programa de LGPD, para mim é suficiente, desde que seja funcional. Eu posso até fazer uma DUI, como o Compliance faz, né, André? Sim. Eu posso fazer uma DUI lá e ver se realmente o programa dele é efetivo. Porque, assim como o Compliance tinha um monte de programa de Compliance aí de papel, eu acredito que a LGPD também vai ter alguns. Eu não descarto, não. Pela morosidade das empresas em estarem buscando isso. Isso é um assunto para ontem. Esse assunto de LGPD é para ontem, não é para agora, não. Ah, a lei entrou em vigor, tá bom. Então agora nós vamos fazer. Porque eu achava que a lei não ia entrar em vigor, a lei já estava editada lá em 2018. Ela só tinha um vacatio legis de tempo para que tudo se ajeitasse, o que não aconteceu. Aí nós estamos falando de um problema político, é outra história. Mas que ela está aí e nós vamos ser cobrados por ela, vamos. Não tem a menor dúvida. Olha, aqui as perguntas estão esquentando e estão ficando boas, hein? Que bom. Andréia, tem direito de réplica aí para o Araújo. Tem uma aqui que diz assim: quando eu preencho meus dados em um site e clico na caixinha dizendo que aceito os termos, estou concordando que meus dados sejam compartilhados com terceiros? Vai, Andréia. Isso, o ideal é que você leia a política de privacidade, né? Lá dentro vai estar descrito, mas normalmente sim. Você está autorizando o compartilhamento dos seus dados e você está dando o ok ali para um termo de uso, né? Para que você possa utilizar os serviços do site ali. E eu só queria fazer mais uma complementação no que o Araújo falou de legítimo interesse, que é uma parte muito interessante. Eu não posso ficar justificando tudo no legítimo interesse, né? E nem também nas hipóteses de dispensa do consentimento, porque isso não é absoluto, tem situações específicas, mas o ideal é que eu documente tudo e que depois eu elabore aquele relatório de impacto da proteção de dados, né? Então, tem que ter essa preocupação. E tudo que eu documento, eu crio rastreabilidade. Como o ônus da prova é do controlador, como você bem disse, então eu tenho que ter essa documentação. E eu tenho que pensar no quê? Numa visão ampla, em processo, pessoa e sistema. A LGPD vai abarcar isso aí. As pessoas até esquecem que, primeiro, a qualquer momento o titular do dado pode revogar o consentimento dele. Isso. Né? Então, se ele revoga, o compartilhamento está revogado, o tratamento está revogado e ele tem que encerrar. Entendeu? Pode também pedir explicações a qualquer momento para o controlador. Olha, o que você está fazendo com meus dados? Eu quero saber, me mostra aí, me escreve aí, me bota por escrito aí o que você está fazendo. E o cara tem que colocar. Aquilo ali é uma prova. Sim. Né? É uma prova. Então, tem que ter muito cuidado, sabe? O legítimo interesse, eu acho que tem que ser uma coisa, por exemplo, se eu tenho que fazer uma notificação judicial, aí eu acho que eu posso até sair por aí. Mas, por exemplo, eu tenho que pegar os dados do condômino porque eu sou uma administradora de condomínios. Eu não tenho legítimo interesse aí. Não tenho. É mais fácil pegar o consentimento. Você não está fazendo uma atividade ilícita,
você não está tratando os dados porque você precisa administrar o condomínio, então pega autorização. É mais fácil, tranquilo. E aí você não tem que responder nada. Vai, Jaque, manda aí, que você falou que tem um milhão de perguntas. Quando começou a vigorar? A fiscalização vai retroagir? Olha, a lei, aí eu vou deixar para a Andréia, porque aí é para advogado, eu não sou advogado, mas eu tenho a minha opinião, mas deixa ela falar. Tá. Então, a lei entrou em vigência dia 18 de setembro agora de 2020, mas não para aplicação das penas, né? Então, para a parte da adequação, para a parte do aculturamento, enfim, até porque, como o Araújo bem disse, a NPD ainda está em processo de evolução, né? Já tem alguma coisa, mas ainda não de uma maneira completa. Então, você sim tem que se adequar para que depois você já esteja preparado para isso. Agora, a gente também não pode entender só a aplicação da multa da própria lei. A gente tem que lembrar da parte do direito do consumidor e da parte de responsabilização civil, que isso já está valendo, né? Isso já está valendo. É o que eu falei, em cima da lei, o juiz pode decidir qualquer coisa. Sim. Entendeu? A NPD é outro ponto. Exatamente. Não é o ponto exclusivo, né? O cara pode receber uma multa da NPD, como pode receber uma multa do juiz. Isso mesmo. Então, e é isso que ela falou. Eu aprendi na escola, na época que eu estava fazendo faculdade, que a lei não pode retroagir para prejudicar. Né? Sim. E, na realidade, esse tempo que eles estão dando aí é para o pessoal se adequar, porque eles viram que eles fizeram uma confusão e as empresas começaram a andar de lado esperando para ver o que ia acontecer. E todo mundo, olha, eu posso dizer para você que mais de 90% estava apostando na prorrogação da vigência da lei. Entendeu? Sim. Até foi uma surpresa, né? E foi uma surpresa da forma até que foi feita, né? Porque ele editou a lei convertendo parte da medida provisória 959, que tratava de outros assuntos, mas não falou nada com relação à Lei Geral de Proteção de Dados. Como ele converteu em lei a medida provisória, é como se ele tivesse tirado da medida provisória todos aqueles artigos que estavam falando da LGPD. E aí ela entra em vigor automaticamente. E ainda só complementando, falando em lei, tudo isso começou lá atrás. Nós tivemos o Marco Civil da internet, né? Nós tivemos a Lei Carolina Dickmann. Tudo isso veio evoluindo para que nós chegássemos até a LGPD. Isso aí. Tudo aí. Você tem a própria lei do consumidor também foi um outro ponto que também ajudou a convergir para isso. Vamos lá? Vamos, pode perguntar. Eu acho que essa aqui talvez tenha sido, deveria ser sequência da outra, que pergunta assim, qual a prescrição? Prescrição da quê? Da multa? Acredito não tem prescrição. No meu entendimento, não tem prescrição. Só se aplica a multa a partir de agosto de 2021. Não tem prescrição. Agora tem uma aqui do Paulo, auditor da Lopes Machado. Ai, meu Deus. Para Araújo, ele diz, Araújo. Eu só gosto de mim, cara. A LGPD deve ser incluída no mapeamento dos riscos feito pela empresa e revisado pelo seu auditor? Por favor, comentar. Sim, claro, eu entendo que sim. Eu falei isso. Eu falei que não só a LGPD, mas também alguns aspectos com relação ao compliance e à governança, eles têm que estar inseridos, porque isso faz parte, cara. Isso aí faz parte. Eu já tinha falado alguns anos atrás, para um sócio da Lopes Machado, que num futuro bem próximo, o compliance e a LGPD fariam parte do programa de auditoria. Sabe por quê? Porque, imagina, a LGPD, então, é mais tranquila ainda, porque se você tem uma empresa que você está auditando, né? E que se você não olha nada da LGPD e o cara não fez nada, ele pode, em qualquer momento, tomar uma baita de uma multa que vai inviabilizar a empresa. E aí você está falando de continuidade da empresa. A gente não pega,
quando a gente está auditando, a gente não pega a carta dos advogados para ver os processos, esses processos são possíveis, se são remotos, né? Ou se são os processos que praticamente você não vai ganhar mesmo, já é factível de você perder, e aí você provisiona em cima disso, né? É a mesma coisa, se você não olhar esse lado da LGPD, eu acho que você pode ter um problema lá na frente, porque quando acontecer, sempre vai ter alguém para falar assim, mas vem cá, o auditor não olhou? O auditor não viu isso? Isso deveria ser, se não está sendo, uma discussão do Ibracon. Passa a ser uma responsabilidade muito grande, né, do auditor. Maior ainda do que já tem. E isso é objeto daquele programa que eu montei para o CFC, de treinamento sobre LGPD para contadores e auditores, lembra? Então, é isso aí. Agora, tem sempre um lado bom da coisa. Alguém aqui, não disse o nome, mas ele diz assim, muito bom o slide mostrando o iceberg. De fato, hoje, apenas estamos enxergando parte do problema. É isso aí. Segurança de dados. A parte submersa é assustadora. É assustadora. A Andrea foi muito feliz na colocação dela logo no início, que ela foi passando ponto por ponto. É claro que ela, em alguns momentos, ela fez o básico ali, os tópicos principais. Mas tem muitas subdivisões ali, você tem muita coisa para fazer. Não é uma coisa fácil. Só para você ter uma ideia, nós estamos fazendo um framework no Instituto para pequenas e médias empresas de implementação de LGPD. Nós estamos fazendo esse framework já tem quase um ano. Agora está começando a chegar nos finalmente. Porque muita discussão. E no Instituto a gente trabalha doando o nosso tempo. Então, a gente só consegue se ver uma vez por mês, porque lá tem muito escritório de advocacia. Então, os caras são muito ocupados. Mas a gente agora, inclusive agora tem um projeto novo que a gente fez, a gente está fazendo, que é uma cartilha de informação para a sociedade. Entendeu? Sobre a LGPD, de uma forma tranquila, fácil de entender, para que os titulares de dados exerçam seus direitos. Senão vão ficar com aquela cara de paisagem que estava no vídeo da farmácia, né? O cara pedia para tirar a foto, mas precisa. Ah, tá bom. Você pode tirar a foto? Ah, pode. Então tirar de perfil? Tá bom. Aí vira de lado para tirar. Pô, que isso? Esse negócio da imagem da pessoa é tão importante que teve um juiz em São Paulo, há uns 2 anos atrás, já logo depois da entrada da LGPD, ele mandou tinha uma empresa que fazia reconhecimento facial das pessoas que entravam no prédio. Ele mandou tirar, porque não podia capturar imagens e arquivar aquelas imagens, entendeu? Inclusive ficava arquivado com o CPF da pessoa. Não podia. Aí qual foi a solução? Teve uma empresa em São Paulo, inclusive uma startup, que faz a captura da imagem, só que o que vai para o banco de dados não é imagem, são números. E com base nos números, ele consegue recompor a imagem da pessoa se precisar. Muito legal isso. Aí quando a pessoa entra, ele ganha uma sequência numérica. Quando ele sai para dar baixa, vai lá e bate a sequência numérica, é a mesma, acabou. E ele descarta. Entendeu? Posso só fazer uma complementação? Pode, André. Excelente mesmo o teu slide do iceberg, porque é muita coisa envolvida. E aí eu gostaria de resumir tudo aquilo que está lá também em 4 passos para que a gente possa ter essa visão global da empresa. Então, em primeiro lugar, será que eu tenho política e método? Em segundo lugar, será que eu estou olhando para os riscos com base nas fragilidades?
Terceiro lugar, o meu treinamento, né, meu aculturamento tem que ser forte. E, por último, será que eu tenho um plano de resposta aos incidentes? Porque, como você bem falou, incidentes podem ocorrer. Então, eu tenho que olhar etapa por etapa para entender o processo como um todo. E não só lá na pontinha do iceberg, né? Eu bati um papo no mês passado com o Fabrício da Mota Veiga, que é um dos conselheiros do Conselho de Proteção de Dados, que vai estar interagindo com a NPD. E o Fabrício é um cara extremamente técnico nessa área, é um professor, inclusive. E ele me falou uma coisa muito interessante sobre isso. Ele falou assim, vem cá, se você não tiver nada do que a lei está falando, se você não trabalhou nada do que a lei está falando, o que você vai fazer? O que você está buscando? Muita empresa, às vezes, parte para contratar uma consultoria, e aí é que eu não estou denegrindo, porque eu também trabalho como consultor, mas contrata uma consultoria que o cara não sabe o que está fazendo. Você tem que saber, contratar as pessoas que conhecem. Porque falar de NPD, de LGPD, você tem um monte aí falando, né? Mas que conheça mesmo, que sabe os meandros, não é tanta gente assim, entendeu? É uma cultura nova, tanto é assim que começou uma corrida desenfreada para a formação de encarregado, né? O DPO, como queiram. Você tem milhões de formações aí, de cursos aí, e as pessoas, isso aconteceu porque as pessoas começaram a buscar uma profissão nova e tal. E eu até comentei nesse bate-papo com o Fabrício, ele até riu, porque eu comentei com ele que eu assisti um outro webinar que tinha uma pergunta que a menina fez, que eu falei, é verdade que um DPO ganha de 50 a 70 mil por mês? Isso é uma elucubração, sabe? O DPO tem muito trabalho e muita responsabilidade nas costas dele. Saiba que essa profissão é uma profissão que vai exigir trabalho. E a experiência no âmbito corporativo vai contar muito também, muito, né? Você tem que entender de processo, senão você não consegue. Não consegue. Não adianta pegar lá o chefe do almoxarifado para ser o DPO. Não adianta. Vamos lá? Vamos. Por falar em cartilha, para a sociedade, de fato, sentimos falta de uma maior divulgação dos detalhes e da proteção a que temos direito. Também seria interessante elaborar uma cartilha para os empresários que ainda desconhecem os requisitos, exigências e riscos envolvidos. Ok. Eu concordo, tá? Eu acho que a sociedade tem menos acesso à informação. Agora, o empresariado, você tem pessoas aí, o próprio, só do conselho, tem 2 caras que fazem webinar direto. O Fabrício é um deles e o Doneda é outro. O Doneda também participa de vários. E tem a rainha da LGPD, né? Que é a Viviane Maldonado, a juíza que se aposentou, agora está em Portugal. Mas ela, quando ela para falar, todo mundo fica de boca aberta com ela. Sabe muito. Então, eu acho que tem que ter, sim. Agora, a gente deu prioridade para a população, para a sociedade, né? Porque a sociedade é mais carente nesse momento. Como eu falei, a gente tem vários projetos. O grupo lá são 14 pessoas, comigo 15. Então, nós temos muita coisa caminhando em paralelo. Tem artigos técnicos sendo produzidos, sabe? Isso tudo é para ajudar a sociedade, o país, entendeu? Quanto mais a gente disseminar o conhecimento, melhor. Mas eu vou levar essa sugestão lá para eles. Se eles aprovarem, a gente abre um novo processo para fazer essa cartilha para o empresário, que vai ser uma cartilha um pouco diferente. Tá? Tem uma que diz assim, vigência. 24 meses após a data de sua publicação,
quanto aos demais artigos, publicado em 15 de 8 de 2018, vigência em setembro ou agosto? Setembro. Por quê? Porque tinha uma medida provisória que estava mexendo com a lei. Eu falei isso agora. A medida provisória, ela mexia com alguns artigos da lei. Mas como a medida provisória ela foi convertida em lei, e tudo aquilo que falava da LGPD, da lei lá de trás, não foi mencionado na conversão da lei, passa a vigorar aquela data em que a lei foi convertida, a medida provisória foi convertida em lei, que foi dia 18 de setembro. Então, a vigência é 18 de setembro. Concorda, André? Sim, concordo. Então, vamos lá. Manda mais. Tem mais? Acabou? Tem mais um aqui. Só um minuto. Se demorar, vai entrar mais outra. Não dá nada. Esse é o nosso compromisso. Né, Andréia? Sim, não, sem dúvida. Não tem problema, nós estamos aqui para responder. Temos tempo. E é muito legal que isso aconteça porque, né, dá mais estímulo. Claro. Na sua opinião, quais as características deverão ser intrínsecas ao profissional que trabalhará como operador de dados, DPO? Não, DPO. Data Protection Officer. Deixa eu só esclarecer, André vai responder. Mas aí, quando ele falou em operador, não é o operador, é o DPO. Né, que é o Data Process Officer, Data Protection Officer, vulgo encarregado que está na lei. A lei não fala em DPO, a lei fala em encarregado. Tá? O operador é um agente de tratamento junto com o controlador. Mas vamos lá, está falando do DPO. Vamos lá. Então, o DPO ele vai ter um caráter orientativo, porque a maior tomada de decisão é do controlador, né? Perfeito. Mas existe a responsabilidade solidária, como nós já comentamos, por isso ambos respondem, desde que não exista a culpa exclusiva de terceiros. Ele vai fazer aquela ponte entre o titular do dado, né, que vai exigir ali o tratamento do dado, ele vai responder ali, né, e ele vai também reportar para o controlador, né, vai ajudar nessa coleta, nesse tratamento para a confecção do relatório também, de impacto de proteção de dados. Enfim, comparem ele a um compliance officer, né? Isso. Em relação à LGPD. Essas são as características que se espera do DPO. Concorda, Araújo? Concordo. Inclusive, ele vai também interagir com a NPD, a Autoridade Nacional. Isso mesmo. Bom, gente, aqui as perguntas encerraram. Eu acho que deu para a gente fazer todas. Claro. Aí, não sei se vocês querem fazer alguma consideração final. Me pediram aqui também para que eu, no encerramento, elogiasse, agradecesse a desenvoltura, o brilhantismo que foi o Henrique Samuel. Mandou um abraço para vocês e parabenizando aí pela excelente palestra. Obrigado, Henrique. A Andréia não conhece, mas é um parceiro, uma pessoa muito experiente na área de auditoria, né? O Henrique conhece, e também um especialista nessa área de compliance. Ele trabalha bastante com compliance. Muito especial, tanto como profissional e como ser humano. Então, ele deixou um abraço para vocês e agradecendo e elogiando muito a esse momento. Ótimo, ficamos felizes, sinal que a missão foi cumprida, né, Araújo? Com certeza. Eu acho que isso aí é importante, sabe? E eu acho que a gente tem que marcar isso aí e fazer sempre. Agora, uma coisa que eu acho interessante é que a gente poderia abranger mais coisas, falar mais coisas, mas aí não seria num webinar, né? Seria num curso ou alguma coisa assim que a gente pudesse trazer mais conhecimentos, mais detalhes para esse pessoal, para quem quiser, né? De uma maneira
mais abrangente, né? Não só com tópicos básicos, mas de uma maneira mais abrangente. Aí eu acho que antes da cartilha do empresário, o empresário podia fazer esse curso. Eu acho que, Andréia Araújo, eu acho que vai de encontro ao nosso projeto para 21, que é exatamente o curso. Isso. Nós vamos começar depois a divulgar, inclusive para todos que estão participando hoje, que aí eu acho que vai ser mais abrangente, mais específico, no sentido de dar maiores informações, né, de uma forma mais dedicada. E aí, mais elogios, eu estou muito feliz, porque parabéns, excelente explanação. Só que esse é a beleza da Andréia que está fazendo esses elogios. Eu estou anotando. Ninguém falou que a locutora também tinha que ter aqui um parabéns, né? Mas a gente chega lá. Enfim, vocês têm mais alguma coisa para complementar? Não, como eu falei, eu fiz uma entrevista no Fórum 3C semana passada sobre LGPD, né? E ele me fez uma pergunta lá que foi muito interessante. Eu acho que, de repente, na cabeça das pessoas eles não falaram. A pergunta foi essa, assim: é correto afirmar que não há proibição de venda de dados, mas que a venda requer termos específicos? É aquela história, né? O pessoal, tem gente aí que fala, Andréia, que os dados são o novo petróleo, né? O ouro negro, ou fala de outras formas aí. Vale mais que o petróleo, até. Eu já ouvi essa expressão. Eu não gosto muito, mas eu acho que os dados, eles valem um valor no mercado, eles têm um valor considerável. Se não fosse assim, empresas como a gente falou aqui, a Serasa, o Mercado Livre, não estaria coletando para vender. Né? Ninguém coleta para compartilhar de graça. Começa por aí. O grande ponto que eu vejo aí é o seguinte: no momento que eu, como titular de dados, tenho consciência que esse dado meu é importante e vale, se você me pedir autorização para eu informar o meu dado, deixar você coletar para você vender, eu não vou dar. Claro que não. Então, essa coleta de dados para venda, ela ficou um pouco prejudicada. Ou o cara vai fazer como essas empresas fizeram, continuaram fazendo, não estão nem aí, né? Então, acho que quando a NPD entrar com a multa, com o processo lá em 2021, em agosto, eu acho que aí o pessoal vai dar uma segurada, porque aí já está valendo as multas, mas o pessoal esqueceu que tem o judiciário, né? O judiciário tá vindo com tudo para cima, sabe? Porque é uma coisa que realmente não tinha sentido nenhum, sabe? Eu tive meu cartão de crédito clonado e eu não sei se foi clonado em algum lugar, mas eu só uso nos mesmos lugares sempre, eu nunca uso em lugar diferente. Mas eu sei que eu conversei, na época que clonou, na mesma hora eu liguei para um amigo meu, que é delegado da Polícia Federal, e ele falou: olha, a pessoa que está utilizando está lá em Osasco e ela está fazendo uso dos teus dados direto. Aí os caras foram lá e pegaram o gaiato que estava, mas o negócio que não foi ele, alguém passou para ele os dados. Então isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, sabe? Tomar muito cuidado. E vai haver, na minha visão, eu acho que o pessoal ainda vai forçar a venda casada. Você me dá os seus dados e eu te dou um preço melhor. E aí a gente tem que educar pela dor, né? Pela dor. E aí vão vir as indenizatórias e assim que as pessoas vão aprender a respeitar, infelizmente, né?
Até porque a intenção é acabar com esse oba-oba da utilização indevida desses dados. Exatamente. Por isso a finalidade, né, o princípio da finalidade, você informar a finalidade específica para a qual você está usando aquele dado, a transparência, né? E para que o próprio cidadão se sinta mais seguro também. O pessoal vinha com essa modalidade de coletar dados, quanto mais viessem, está tudo bom. O pessoal às vezes nem precisava daquele dado, mas podia ser que poderia ser bom um dia para alguma coisa, e aí coletava, né? Só que não dá. O maior exemplo de vazamento de dados, eu dou isso como exemplo, é o INSS. Você vai se aposentar, antes do INSS dizer que você está aposentado, te mandar a cartinha, ou te mandar um e-mail dizendo, olha, você foi aposentado, seu salário é tanto, os bancos já sabem tudo isso, te ligam, às vezes 1 mês, 2 meses antes. Olha, você foi aposentado, seu salário é tanto, você vai receber tanto, você vai ter tanto de imposto de renda, o cara sabe tudo. Entendeu? Eu me lembro que quando eu me aposentei, eu recebia mais de 300 ligações por dia de banco. E repetia, às vezes o mesmo banco, de 5 a 5 minutos entrava um novo operador falando, olha, isso aqui, nós temos aqui um benefício para você. O benefício é empréstimo consignado, né? É o maior exemplo que os seus dados vazaram. Entendeu? É um bom exemplo. Bom, para mim aqui as perguntas acabaram. Eu quero agradecer à doutora Andréia pela participação, pela parceria. Espero que a gente possa, a cada momento, estreitar mais, realizar grandes projetos, porque essas são as nossas intenções. Araújo também, que já é da casa, mas de qualquer forma se dispôs a estar aqui junto com a Andréia. Já está virando, vocês dois já estão virando já uma combinação, não dá mais para separar. Né? Dupla dinâmica. Pela sua participação, obrigada a todos que estão nos assistindo, né? São quase 21 horas, eu tenho certeza que todo mundo também já está cansado, mas está aqui porque a gente quer aprender, quer melhorar, quer crescer como pessoa, como profissional. Eu acho que tudo isso já vale a pena. Quero falar para vocês que vou encaminhar o certificado via e-mail para vocês. Eu acho que é bacana, é legal, né, registrar isso. E que vocês possam ter sempre a Business School como uma empresa que é a casa de vocês. Então, obrigado pela participação e possamos estar juntos nos mais outros que nós vamos estar desenvolvendo. Uma boa noite para todos, um bom regresso. Obrigado. A mania de ser presencial, a gente ainda está na dificuldade de adaptação, mas uma boa noite para todos. Ok. Obrigada e boa noite. Obrigado, boa noite. Obrigado, Antônio. Ok.